República termina com Sócrates dizendo: ora, eu comecei essa investigação perguntando o que é que define a justiça. E vocês ficaram me puxando para saber se a justiça era boa, se era mal, se a vida era mais feliz, mais infeliz. E eu me perdi nessas digressões e esqueci da pergunta inicial, que era definir finalmente o que diabos é justiça. E se eu não defino o que é justiça, eu não posso inferir nada a respeito dela. Então terminou com esse primeiro livro, o Só Sei Que Nada Sei. Termino não sabendo nada, porque se eu não sei o que é justiça, eu não posso falar com segurança a respeito dela. Então o livro 2 começa com a seguinte frase: Sócrates dizendo: eu achava que essa conversa tinha se dado por encerrada, mas mal sabia eu que era apenas um preâmbulo para o que viria depois. Então do livro 2 em diante, aquelas 3 personagens, elas praticamente não aparecem, praticamente não falam durante o restante da República. Do livro 2 em diante, os interlocutores do Sócrates serão 2. Serão o Glauco e o Adimanto, que são irmãos de Platão. Então são pessoas que fazem parte do ciclo filosófico, são pessoas que concordam com o projeto filosófico. Então a gente vai perceber uma grande mudança de estilo da conversa e do ritmo da conversa. Você não vai ter mais aquele confronto, aquele jogo de egos que tinha no livro 1, mas você vê pessoas cooperando com Sócrates para investigar a questão da justiça. Então, os 2 principais personagens são o Glauco e o Adimanto. Glauco, o nome significa literalmente olhos cinzentos, olhos de coruja, olhos atentos, olhos encantados. Ou seja, o Glauco é o principal, é o que mais conversa com Sócrates. Ele é o mais interessado em cenários hipotéticos e por aí vai. O Adimanto, que significa destemido, é aquele que geralmente puxa a conversa para questões mais empíricas, mais pé no chão, que dá mais confrontações pragmáticas para as ideias do Sócrates. E aí o pessoal brinca justamente que essa mudança de estilo, você não vai ver mais muitas discordâncias no texto. O pessoal brinca que o Glauco na República só tem 2 falas. Ou ele diz, sim, forçosamente que sim, Sócrates, isso que você está falando é correto, ou como não poderia ser isso que você está falando, Sócrates. Ou seja, ele só faz concordar com Sócrates passo a passo, da argumentação. Ele nunca realmente confronta e questiona o Sócrates. Mesmo assim, a forma do diálogo, traz-nos a ideia de mostrar todo o processo do pensamento, mostrar todo o processo argumentativo, ainda que não haja discordância, mas em qualquer momento do argumento você pode parar e discordar, puxar para o lado. Você, enquanto leitor, você pode discordar do Sócrates em qualquer uma dessas etapas. Ou seja, mesmo assim, ao invés de simplesmente dar as ideias, jogar as ideias para a gente, ele quer mostrar para a gente como pensar uma problemática. Essa questão da justiça. Então o livro 2 começa com Glauco dizendo assim, provocando Sócrates. Ele diz assim: ô Sócrates, tu querias ganhar um debate, ganhar uma discussão, ou tu querias entender melhor o assunto da justiça? Sócrates diz, obviamente eu queria investigar o que é a justiça. E aí o Glauco responde, pois eu não fiquei muito convencido não, com os teus argumentos. Eu acho que, na verdade, o Trasímaco ficou um pouco confuso e não soube te responder. Eu acho que você calou o Trasímaco por incompetência do Trasímaco. Mas eu não concordo com a ideia do Trasímaco. Eu concordo com a sua ideia de justiça. Porém, eu vejo a toda hora as pessoas falando mal da justiça e defendendo argumentos tal como o Trasímaco disse. Então, eu gostaria de ver uma defesa da justiça feita por você. E aí o Glauco disse, eu vou reformular o argumento do Trasímaco, torná-lo mais forte, mais potente, mais difícil de responder. E aí sim eu quero lhe ver respondendo a posição do Trasímaco. Então já está demonstrando qual é a atitude filosófica. Ou seja, primeiro, as discussões intelectuais não são simplesmente para fazer showzinho, para simplesmente ganhar do adversário, e impor a sua vontade, por aí vai, mas para primeiro contemplar realmente o assunto, entender melhor o assunto. E segundo,
você tem que entender, se necessário, a posição que você discorda, a posição dos seus oponentes, melhor do que os próprios oponentes. Então a gente não conhece apenas aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, mas a gente conhece aquilo também que a gente desgosta, aquilo que a gente desacredita, da melhor maneira possível, se necessário, melhor do que as pessoas que acreditam nessa ideia. Porque derrubando a melhor versão possível daquilo que a gente não acredita, a gente consegue fortalecer, né, aquilo que a gente acredita. Então, ele vai reformular o argumento do Trasímaco. Ele começa dizendo para Sócrates que existem 3 tipos de coisas boas. O primeiro tipo de coisa boa é feito bolo de chocolate. Ou seja, aquela coisa que é boa por si mesmo. O bolo de chocolate é bom por si mesmo. Você comeu, já trouxe bem para você, já trouxe uma alegria para a sua vida. Se o bolo de chocolate tiver veneno, alguém disser para você, não, o bolo de chocolate está com veneno, não coma não. Você ainda quer dar uma cheiradinha, né, dar uma lambidinha assim na cobertura para ver se, né, se tiver seguro. Né? Ou seja, algo que é bom em si mesmo, independentemente das consequências. O segundo tipo de bem é como se fosse, sei lá, uma salada de fruta bem feita, sei lá, um açaí, alguma coisa assim. Algo que é gostoso, que é bom em si mesmo, e também traz consequências boas para a gente. E o terceiro tipo de bem é feito fazer abdominal, né? É algo que na verdade é ruim, é chato, é desagradável. Mas a gente faz não por causa da atividade em si mesmo, a gente faz por causa das consequências das atividades. Né? Aquele negócio, se fazer abdominal desse diabetes e engordasse a gente, quem é que faria? Ninguém, né? Já bolo de chocolate, a gente come bolo de chocolate e vai compensar na esteira, né? Ninguém faria abdominal para depois compensar na esteira o abdominal que fez, né? Ou seja, a atividade em si é ruim, é desagradável, é chata, não é boa em si mesmo, mas as consequências são boas. Então a gente faz em vista das consequências e não por ela mesma. Então o Glauco pergunta, Sócrates, você disse que a justiça é um bem. Qual desses 3 tipos de bem é a justiça? Algo bom, independente da consequência, bom em si e pelas consequências, ou ruim, porém bom pelas consequências? Sócrates diz que a justiça é o tipo 2. A justiça é boa em si mesma e traz consequências boas para a nossa vida. E aí Glauco diz, eu também acredito nisso. Porém, a maioria das pessoas diriam que a justiça é desse tipo 3. Algo que na verdade é ruim, mas a gente faz por causa dos efeitos dela. E eu gostaria de ver você defender, né, refutar essa concepção e defender que a justiça é do tipo 2. Então ele vai contar a história do Anel de Giges. Ele vai ilustrar, vai trazer o primeiro mito da República, aquele primeiro tipo de história que ele vai primeiro ilustrar um argumento e depois argumentar. O mito do Anel de Giges traz a história de um pastor, um cara pacato, tranquilo, né, decente, que enquanto estava no campo, abriu uma cratera no meio do chão, teve um terremoto, abriu uma cratera no meio do chão. Lá dentro tinha um cavalo de bronze. E esse cavalo de bronze na verdade era um baú. E dentro desse baú tinha um esqueleto e tinha alguns tesouros. Dentre os tesouros, ele encontrou um anel, chamado Anel de Giges, né? Daí em diante ficou conhecido como Anel de Giges. Esse anel, o Giges colocou o anel e depois foi para a cidade. Veio o pessoal que estava lá na cidade e ele começou a perceber que as pessoas estavam falando do Giges como se os Giges não estivessem lá. Ou seja, era um anel da invisibilidade. Ele colocava o anel e ninguém sabia que ele estava lá. Percebendo que ele tinha esse poder, que ele podia fazer o que ele quisesse sem ninguém jamais saber o que ele estava fazendo, ele decidiu fazer o seguinte: ele começou a entrar no quarto da rainha e começou a seduzir a rainha. A rainha se apaixonou pelo Giges e os dois conspiraram e mataram o rei. Mataram o rei e depois disso o Giges assumiu o trono da cidade, assumiu o total poder da cidade. E o Giges, o Glauco vai argumentar o quê? Se você separasse as suas ações da sua reputação, ou seja, qualquer coisa que você fizesse, você não deixasse nenhuma reputação, quem é que escolheria agir de maneira justa? Se você pudesse agir com total injustiça e ninguém ia ficar sabendo. Quem é que mesmo assim escolheria
agir de acordo com a justiça. Mas se a gente separa as ações justas da reputação de ser uma pessoa justa. Mais ainda, ele piora, ele aprofunda a tese. Ele diz assim, inverte. Toda vez que você age de maneira justa, toda a sociedade, todo mundo acha que você é o maior canalha, o maior crápula de todos, a pessoa mais injusta de todas. E toda vez que você age de maneira injusta, todo mundo acha que você é bonzinho, heróico, a melhor pessoa de todas. Quem é que mesmo assim escolheria agir de maneira justa, sabendo que todo mundo vai achar que ele é um canalha? Quem não aceitaria a tentação de agir de maneira injusta, sabendo que as pessoas gostariam dele? Então imagine assim, toda vez que vocês estão presentes, vocês recebem falta, e toda vez que vocês faltam, vocês recebem presença. Quem é que escolheria, mesmo assim, estar presente nas aulas? Então está dizendo o quê, o juiz? Se você separa a ação da justiça dos efeitos da reputação, ninguém escolheria agir de maneira justa. Então, a justiça ela não tem um valor em si mesmo. O valor da justiça é todo derivado da percepção que as pessoas têm de você. Porque a justiça, na verdade, é só um instrumento, é só uma ferramenta para que as pessoas cooperem entre si. A justiça não tem nenhum valor. Ao contrário, o que tem valor em si mesmo é a injustiça. Quando a gente age de maneira injusta, a gente tira benefícios para a nossa vida. Ser justo é custoso, é trabalhoso, né? Então, a gente faz porque não tem como a gente se safar, né? Porque se a gente age de maneira injusta, as pessoas percebem que somos injustos e aí param de colaborar com a gente. É aquele exemplo do trabalho, né? Então, se vocês vão fazer um trabalho em grupo, e aí vocês decidem colaborar justamente, você vai gastar seu tempo fazendo esse trabalho, ok? Mas se você não faz nada e surfa no esforço dos seus colegas, você recebe a nota boa sem ter feito nada. Qual o problema? Se você faz isso no primeiro trabalho em grupo, ninguém mais vai querer fazer trabalhos em grupo com você. Então tem um custo externo ao seu desleixo, né? E aí nisso, o Adimanto complementa o argumento do Glauco, dizendo que percebam as pessoas que elogiam a justiça. Ninguém elogia a justiça por si mesmo. Sempre as pessoas elogiam a justiça em função das consequências. Então os pais, quando estão orientando seus filhos a serem justos, ele diz, haja de maneira correta, senão você apanha, senão você vai ficar de castigo, senão você vai ter consequências ruins, né? No nível social, né, os governos colocam como punição às leis, coisas, né, prisão, torturas e chicotadas e por aí vai, né? Todos os tipos de malefícios, de danos às pessoas que desrespeitam a justiça. Então, o que é que o governo está dizendo? Né? Você não deve agir de maneira correta porque agir de maneira correta tem um valor, mas você faz isso para evitar um dano maior. Mesmo se você fugisse das conceitos, né, da justiça social, a justiça divina, o que é que as pessoas dizem? Se você agir de uma maneira boa, ser uma pessoa boa durante toda a sua vida, quando morrer, você vai ter as recompensas no além, e se você levar uma vida injusta, você vai ter as punições e os castigos no além. Então, novamente, a justiça está sendo posta não por ter vantagens em si mesma, né, mas pelas recompensas ou punições que a gente recebe pela reputação da gente. Depois desse longo argumento, Sócrates diz, realmente estou lascado. Vai ser difícil defender a justiça. Acho que não dá não. Acho que eu não consigo não. E aí o Glauco Adimanto fica dizendo, não, por favor, defenda. A gente acha que se você, Sócrates, não conseguir defender a justiça, ninguém mais vai conseguir defender. Então, por favor, né, faça o seu melhor, tente fazer o melhor argumento. Aí ele, tá bom, eu vou tentar, mas eu preciso da ajuda de vocês, né? Vocês têm que me ajudar e me colaborar com isso. Então, já no livro 2, ele começa a famosa analogia entre a cidade e a alma. Aquilo que ele antecipou já no livro 1, justiça é a mesma coisa, independentemente do nível, né? Então a justiça encontrada na cidade é a mesma coisa da justiça encontrada na nossa alma. Porque eu disse a vocês que, na minha concepção, a República ela é um livro primordialmente sobre ética, muito mais sobre ética do que sobre política.
Então perceba as 3 perguntas postas na República. Primeiro, definição, o que é justiça? Segundo, será que a justiça tem um valor em si mesmo? E terceiro, qual das 2 vidas é melhor? Uma vida de justiça ou uma vida de injustiça? Então essas são as 3 perguntas que a República vai tentar responder. Percebam que são perguntas para a nossa orientação da nossa vida. Então por que ele vai fundar a cidade? Ele vai fundar a cidade como uma metáfora, uma analogia para a gente poder investigar a nossa alma. Então ele começa dizendo assim: ora, se você tiver que ler letras pequenininhas pela primeira vez, é muito difícil. Então, se você ler letras grandes antes e conhecer as letras grandes antes, depois, para olhar para as menores, fica mais fácil de enxergá-las. Então, quando você está pegando o ônibus, não é isso? E o ônibus está lá longe, né? Você não consegue enxergar nada direito, né? Você não consegue ver direito o ônibus que está vindo. Mas, quando você já conhece o letreiro do ônibus, quando você sabe que é o ônibus que vai levar você para a sua casa, e você já reconhece muito bem aquela linha de ônibus, você consegue ver lá de longe, ele dobrando ali na esquina, você já reconhece logo. Por quê? Porque você já sabe que letras são aquelas. Então você consegue reconhecer de maneira mais fácil. Então o que é que ele vai dizer? Ele diz assim, olha, então bora criar uma cidade, bora fundar uma cidade em logos, né, em raciocínio, em discurso, hipotética, teorética, para que, investigando a justiça nessa cidade, nesse nível grande, fique mais fácil para a gente ver a justiça em nossa própria alma. Ele diz assim, as letras grandes, ainda que estejam bem longe, são mais fáceis do que ver do que letrinhas pequenininhas, ainda que elas estejam perto de nós. Então, bora ver, investigar a justiça nessa cidade para podermos buscá-las em nós mesmos. Isso, para mim, é mais um argumento de que a justiça é muito mais sobre ética do que sobre política, né? Já que a cidade, a investigação no nível cidade, é uma analogia para a gente reconhecer melhor em nós a justiça. Então eles começam a fundar a cidade. Né? O primeiro ponto que o Sócrates vai dizer é que a cidade ela é fundada. Né? Por que pessoas se organizam socialmente? Ele diz que as pessoas se organizam socialmente por causa da escassez. Ou seja, a gente quer muitas coisas, a gente tem muitos desejos, porém a gente tem pouca capacidade de realizar esses desejos. Né? A gente quer muito mais coisas do que a gente consegue fazer. Então o que é que a gente faz? A gente associa-se com outras pessoas, porque dividindo o trabalho e se especializando no trabalho, a gente consegue produzir mais coisas e assim atender a mais necessidades. Então, uma pessoa, em vez de eu ter que saber como fazer tudo, eu me especializo em uma única coisa e faço ela muito bem e faço para os outros. E os outros se especializam em uma coisa cada um e fazem também para os demais. Então, ele parte do pressuposto, primeiro, que a divisão de trabalho aumenta a produtividade e que o comércio é algo mutuamente benéfico. Né? Ambas as partes se beneficiam do comércio, né? Porque a gente comercializa, porque a gente julga que no momento da troca a gente está melhorando a nossa situação. Então, quando você vai comprar, sei lá, uma tapioca, é porque você acha que a tapioca que você está recebendo vale mais do que os R$3 que você está dando. E a pessoa que está vendendo acha que os R$3 que ele está recebendo vale mais do que a tapioca que ele está dando. Então ambas as partes ganham, ambas as partes melhoram a sua situação. Então ele começa a fundar uma cidade bem simples, bem enxuta, bem limitada, né? Ou seja, uma cidade que só cuida das necessidades mais básicas das pessoas. Porque qual é o problema? Os bens, a produção de bens é complexa. E o princípio dessa investigação intelectual, o princípio dessa investigação teórica, que é importante, é o seguinte: cada pessoa só faz uma coisa nessa cidade. Cada pessoa só faz uma coisa nessa cidade. Ninguém vai ter 2 trabalhos diferentes. Porque se especializando ao máximo possível e
não duplica os esforços. Então, esse é um princípio básico, né? Então, por exemplo, se você quer produzir alimentos, você não produz alimentos diretamente, assim, com a mão. Vou aqui, alimento. Você precisa de uma enxada, certo? Mas para produzir enxada, você vai ter que ter uma pessoa que ele se especializa em produzir enxada. Mas para produzir enxada, você precisa de madeira e precisa de ferro. Então, você precisa de uma pessoa que pegue madeira, você precisa de uma pessoa que pegue ferro. Então, a população vai se multiplicando nesse sentido, né? Cada um só faz uma coisa em uma coisa específica. E aí ele faz uma cidade, né, que basicamente trata de alimentos, bebidas, casa, roupa, sexo, medicina e pronto. Assim, bem as necessidades mais fundamentais e básicas mesmo. Está aí, tá bom, tá aí a nossa cidade bela, vamos lá investigar. E aí nesse momento o Glauco diz, tá brincando, né, Sócrates? Essa cidade que você fez é uma cidade de porcos, não é cidade de pessoas. Essas necessidades básicas é a nossa parte animalesca. O ser humano é muito mais do que as necessidades básicas. O ser humano precisa de arte, precisa de cultura, precisa de conforto, precisa de todos outros serviços, né, entretenimento e por aí vai. Sócrates diz, é verdade. Porém, se você quer muitas necessidades, você vai precisar de muitas pessoas. Você vai multiplicar significantemente o número de pessoas nessa nossa cidade. Qual o problema disso? Cada setor produtivo vai ter que produzir para mais pessoas, o que infla mais ainda essa cidade. Então, aquela pequena terra que seria suficiente para alimentar todo mundo, tornou-se insuficiente. Então, você precisa alargar o campo, né? Precisa alargar a produção de alimentos, então você vai precisar de mais terras. Então, com essas necessidades todas, você começa a entrar em conflito com as cidades vizinhas. Por quê? Primeiro, você precisa de mais território, e segundo, você tendo riquezas nessa cidade, você chama a atenção das cidades vizinhas para quererem saquear a sua cidade. Então, você surge aí a necessidade de criar a profissão de protetor, a proteção de guarda, a proteção de guerreiro. Lembrem, o princípio de toda investigação teórica da República é o quê? Cada um só faz uma coisa. Então, qual é o problema de você ter toda uma classe social na qual só elas podem treinar para a guerra, só elas podem manusear as armas? Ou vocês não veem problema nisso? Porque se não tiver ela, não tem como, por exemplo, se for só cuidar da cidade, se não tiver eles, não sabe. Precisa disso, mas qual o problema de você ter uma classe que só eles guerreiam? Porque lembra, o princípio é cada um só faz um serviço, não é isso? Porque ele diz o seguinte, para você treinar guerra não é uma coisa que você faz no final de semana. Você precisa realmente se especializar, não é isso? E as outras cidades vai ter uma classe guerreira especializada. Se a gente, assim, treina para a guerra no final de semana, a gente vai perder muito fácil para os vizinhos que se especializam. Então você tem uma classe de pessoas nessa sociedade, nessa cidade, que só eles treinam como matar pessoas e só eles têm armas. Qual o grande perigo disso? Que outros? O que acontece, justamente, né? Essa classe pode voltar-se contra a própria cidade. Então, em vez de você ficar com medo da classe de guerreiro de outras cidades, os produtores passam a ter medo dos próprios guerreiros dessa cidade. E aí, como é que você faz para resolver essa bronca? Evitar que o exército se volte contra a própria população. Hein? Como resolver essa bronca? Ser bonzinho com eles, é? Dar dinheiro pra eles. Então, assim, em vez deles roubarem o nosso dinheiro, a gente já entrega logo tudo. Eles não sabem a cidade. Eles não sabem a cidade. Não, porque o problema é justamente esse. Como impedir que essa classe guerreira se volte contra a gente e comece a atirar os nossos bens e por aí vai. Simplesmente dá logo pra ele e acho que ele se volta contra a gente. Tirando a arma deles.
Mas se você tirar a arma deles, aí fica à mercê do... Deixar todo mundo igual. Implantar dentro do segmento de nacionalidade. É mais ou menos essa linha, né? Porque se você tira a arma dele, você está quebrando aquele princípio de especialização. Se todo mundo é guerreiro, a eficiência dessa cidade decai, e uma cidade vizinha que tem uma classe que se é especialista em guerreiro vai ter muito mais força para derrubar essa aqui. A resposta do Platão é justamente essa, é pela doutrinação, pela educação dessa classe guerreira para formar uma personalidade específica necessária à atividade do guerreiro. Que personalidade é essa? Ele diz que é uma personalidade dupla. Os guerreiros precisam ter uma natureza que faça bem aos amigos e mal aos inimigos. Proteja a cidade, né? Goste da cidade, trate a cidade com delicadeza, gentileza e tudo mais, e trate mal os inimigos que querem fazer mal às pessoas dessa cidade. Então a personalidade do guerreiro precisa trazer essas duas funções, essas duas facetas dentro de uma alma só. Perceba o que acontece. Na classe produtora, qualquer pessoa pode ser produtor, basta que faça bem o serviço. Já para a classe guerreira, você cria uma limitação de quem pode ser guerreiro. Ou seja, você não pode sair distribuindo armas para qualquer sociopata por aí. Não basta saber usar bem as armas, não basta ser hábil em matar pessoas. Você tem que ter um perfil psicológico específico e só pode participar da classe guerreira quem seja hábil na arte da guerra e tenha esse perfil psicológico específico. Então, como educar, como formar esse perfil psicológico entre aqueles que serão os guardiões? Ele faz a brincadeira, né, que diz que os guardiões têm que ser como cães, né? Cães que protegem quem é de casa e atacam invasores da casa. E ele brinca que o cão é o animal mais filosófico, né? Isso é uma brincadeira recorrente ao longo da República. Porque o cão é aquele que gosta do que conhece e desgosta do desconhecido, né? Ou seja, o cão é o cachorro mais filosófico, que quer conhecer as coisas e gosta do conhecido, do conhecimento. Então, os guardas teriam que ser tal como cães e não como lobos, né? Isso, como cães de guarda e não como lobos que atacam a própria ovelha. Então, do livro 2 e 3 e até o livro 4, ele vai falar dessa divisão de castas e do perfil educacional que os guardiões precisam ter para atingir essa personalidade da guarda. Então, ele diz que duas coisas precisam ser feitas na educação dos guardiões. Primeiro, a educação das artes músicas. Lembrando, música não quer dizer simplesmente fazer cover de molejo no cavaquinho. Noção clássica, música significa as artes inspiradas pelas musas. Então, história, poesia, teatro, dança, astronomia, né, todas essas coisas são as artes das musas. Então, você tem as 9 artes das musas. E essa parte da educação serve para amolecer, afrouxar, enternecer a alma do guardião. Qual o problema? Se você tem uma educação que apenas amolece e afrouxa a nossa alma, você termina criando uma personalidade molenga no tempo. Qual o problema? Se você só tem uma educação nas artes, você termina criando uma alma demasiadamente frouxa, demasiadamente molenga e que não tem a bravura suficiente para defender a cidade perante os perigos. Já assistiram esse filme aqui? É um filme bem besterol, assim, que é o cara que ele faz um pacto com o diabo porque ele é apaixonado por uma mulher para tentar conquistar a mulher. Só que, obviamente, todo desejo que ele faz dá totalmente errado, né? Aí, um dos momentos do filme, ele vê no diário dela que ela queria um homem sensível. Aí ele pede para ser o homem mais sensível do mundo. Só que aí, toda vez que ele vê o pôr do sol, ele fica tão emocionado com a beleza do pôr do sol que ele começa a chorar e não se aguenta. E, sabe, é aquela pessoa bem enjoada, sabe, demasiadamente enjoada. Aí a mulher termina ficando de saco cheio e dá um pé na bunda dele, né? Então, se você só cuida da parte de amolecer, de afrouxar a alma, você termina ficando demasiadamente terno, e isso é insuficiente para cuidar, para guardar as pessoas, para enfrentar os perigos, para proteger as pessoas. Então, o outro lado da educação dos guardiões é a educação pela ginástica e pelas artes marciais. Então ele diz que, tradicionalmente, entendia-se como
as artes músicas para educar a mente e a ginástica para educar o corpo. Não é isso? A educação da mente e do corpo. Corpo são, mente sã. Ele disse que não. Ele disse que as artes marciais e as ginásticas servem para modelar a psique, a alma da pessoa. Né? Que fazendo esses exercícios, fazendo esses treinos marciais, você está colocando dificuldades, colocando desconfortos, que a pessoa tem que passar por esses desconfortos em vista de algo mais valoroso. Então está aprendendo a fazer coisas desagradáveis, coisas ruins, coisas que você não quer fazer de fato e vencê-las, né, em vista de uma finalidade melhor. Pois bem, qual o grande problema disso? Se você tem uma educação apenas na ginástica, apenas na arte marcial, ou em demasia nisso, você termina criando uma pessoa embrutecida, né? Uma alma embrutecida, uma pessoa demasiadamente grosseira, uma pessoa demasiadamente bruta. Né? Então ele vai dizer que a educação do guardião tem que ter esses dois tons, o tom de afrouxar e amolecer e o tom de enrijecer. E aí pessoas vão ter inclinações diferentes, naturezas diferentes, né? E a educação do guardião tem que ir modulando e afinando a alma desses guardiões. Né? Então a educação de ginástica e de arte busca afinar a alma das pessoas para que elas consigam ter esses dois princípios dentro de si de uma maneira construtiva, de uma maneira balanceada. E tendo esses princípios de maneira balanceada, eles podem efetivamente fazer a função de guardião. Tá tranquilo até agora? E ele vai dizer, de passagem, ele retoma essa temática depois, mas de passagem ele diz que entre os guardiões devem ser selecionados alguns entre eles para assumir a função de governantes. Então perceba, dentre os produtores, alguns que têm um perfil psicológico específico podem ser guardiões. E dentre os guardiões, alguns podem se enquadrar para se tornar os governantes. Então ele diz que os governantes eles têm que ser tirados dos guardiões mais velhos, porque a governança requer experiência de vida e etc. Então ao longo de toda a vida dos guardiões, esses guardiões têm que ser testados, né, em capacidade intelectual, né, testados para saber se eles são sábios o suficiente durante toda a sua vida, testados em habilidades físicas, né, em competências hábeis de coragem e por aí vai, e testados também em moralidade, em termos de moralidade, para saber se eles aderem aos princípios de justiça, se eles aderem aos princípios, né, da boa governança e tudo mais ao longo de toda a sua vida. Então, tendo o guardião passado por todos esses testes ao longo de toda a sua vida, se ele realmente de fato demonstra o seu valor, aí sim ele pode assumir o papel da governança. E aí, na parte final do livro 3, ele vai falar justamente dessa questão do patriotismo, né, de como explicar, né, para essa sociedade como um todo essa união entre essas três partes, né, em uma cidade única. Então ele diz que tem que incutir entre esses guardiões, entre esses governantes, um amor pela pátria, porque a gente cuida daquilo que a gente ama, não é isso? Então os guardiões, além de ter sido educados nessas duas competências, nesses dois tipos de alma, eles têm que ter amor por aquelas pessoas que eles vão cuidar, por aquele local que eles vão cuidar. E aí é que o Platão vai falar daquela famosa passagem das almas de metal. Né? Agora o que acontece? É importante frisar isso. Nesse momento final, ele pergunta, certo, Glauco, mas como é que a gente vai convencer as pessoas dessa sociedade, dessa divisão? Aí diz, olha, eu vou contar uma nobre mentira. É uma história tão fajuta que eu tenho até a vergonha de falar em voz alta. Então ele diz assim, tu fica até envergonhado de falar essa mentira aqui. Mas eu talvez seja necessário contar essa mentira. A mentira, a nobre conversa que o Platão tem vergonha de falar até, de tão ridícula que é, de acordo com ele próprio, é a seguinte, que todas as pessoas dessa cidade nasceram do mesmo solo.
E é por isso que tem essa união, esse amor entre elas. É por isso que fazem parte todas elas de uma mesma família, né? E é por isso que os guardiões têm que cuidar daquela terra e têm que cuidar daquela pessoa. Então ele vai dizer o quê? Com essa parte da nobre mentira, evita que os guardiões tentem invadir outras terras, tentem se aventurar em outros lugares. Eles vão ficar presos naquela região, porque é importante aquela terra, aquele canto, porque foi daí que surgiu. E mais, eles vão cuidar das pessoas, porque fazem todos parte da mesma família. Só que se todo mundo nasceu do mesmo chão, como explicar a divisão em classes, a divisão em setores da sociedade, dessa sociedade hierárquica? Aí que ele vai contar a famosa história dos metais. Ele vai dizer, ora, quando as almas saíram da terra, algumas carregaram resíduos de prata, outras carregaram resíduos de ouro e outras carregaram resíduos de bronze e ferro. Mas qual o ponto crucial? O Platão disse que é o seguinte: a educação, esse sistema de testes de educação e tudo mais, tem que ser aplicado a todas as pessoas invariavelmente. Por quê? Como todo mundo nasceu da mesma terra, é comum você ter dois pais de alma de ouro que tem um filho de alma de bronze, ou dois pais de alma de bronze que tem um filho de alma de prata, ou qualquer combinação possível. Não é isso? Então você vai educar todas as pessoas no mesmo sistema. E aí, aqueles que demonstraram pelos testes as competências para, o perfil psicológico adequado e as competências adequadas para fazer parte da classe de guardiões, por exemplo, aí sim, depois de demonstrar essas competências, diz, é porque essa pessoa nasceu com a alma de prata, né? Ou seja, essa nobre mentira que ele fala é uma explicação posterior ao fato de que algumas pessoas demonstram os talentos e outras pessoas não demonstram talentos. Então, mais ou menos como se fosse assim: vocês que estão aqui na Federal, é porque vocês já nasceram desde o começo com alma de ouro, né? Assim, é uma explicação posterior ao fato das pessoas demonstrarem através de suas ações algo. Mas ele diz justamente que se os pais de alma de ouro tiverem um filho de alma de bronze, eles têm que entregar seus filhos aos canais, né, aos setores adequados da população. E aí no livro 4 ele vai finalmente tentar investigar as virtudes e, por último, finalmente, a definição de justiça. Ele diz... O livro 5 começa com a questão sobre a felicidade dos guardiões. O Adimanto pergunta, ora Sócrates, mas será que esses guardiões vão ser felizes mesmo em tua cidade? Por quê? Isso também é um ponto que as pessoas confundem bastante a teoria do Platão, né? Porque quando a gente pensa nessa noção hierárquica, a gente imagina, né, o governo como a gente vê, né? Mas qual o ponto do Platão? Ele diz o seguinte: quanto mais alto você está na hierarquia dessa cidade, maiores são as responsabilidades do cargo. Maiores são os critérios e exigências que se tem com as pessoas que subiram desse cargo. Lembrando, os guardiões, eles não podem simplesmente fazer o que querem, eles têm que proteger. Então, sendo a responsabilidade da classe dos guardiões maior do que a classe dos produtores, as pessoas que podem participar dessas responsabilidades mais exigentes são menos pessoas, né? Então, quanto mais alto na hierarquia, maiores são as responsabilidades. E aí, menores vão ser as benesses que essas classes possuem. Ele vai dizer, por exemplo, né, que os militares e os governantes, eles não podem ter propriedade privada, né? Os produtores podem. Porque se os governantes têm uma fazenda, na medida que eles estão cuidando da fazenda, eles não estão cuidando da cidade, né? Então os militares e os governantes, eles vão viver de regime de quartel, vão ter alimentações juntas, né? O salário que eles vão receber é bastante módico, eles só vão poder ter o suficiente para arcar com os seus custos anuais. E por aí vai, né? Porque quanto menos pessoas aptas você tem, mais restrito é. E quanto maiores são as exigências, maior é a tentação de você deturpar os seus cargos de
os seus cargos de governança. Então você vai ter menos pessoas que conseguem resistir a essas tentações. Então, o nível de responsabilidade é proporcional ao poder e importância que o cargo em si tem. E cada classe vai dizer o plateza. Então, ele diz, por exemplo, que parte daquela nobre mentira, que ele vai dizer o seguinte: olha, se você nasceu com alma de ouro, você não pode tocar no ouro, porque você já tem ouro em sua alma, então você não pode tocar. Você não pode nem sequer entrar no local onde tenha ouro, né? Então, quanto mais alto você está, menos privilégios. Afinal de contas, lembra que se falou no livro 1, a governança é um serviço que beneficia o governado e não o que beneficia o governante. É só para ficar clara essa noção.